O ano é 1998, após o triste cancelamento de Sonic Extreme e fracasso do Sega Saturn, a Sega dá sua cartada final, o Dreamcast. Junto com ele não só veio um dos maiores clássicos do console, mas o primeiro jogo 3D da franquia, Sonic Adventure, dando uma nova cara para a franquia após tanto tempo sem um jogo grande, com apenas alguns spin-offs lançados como Knuckles Chaotix e Sonic R. Mas será que Sonic Adventure é tão bom assim? É o que vamos ver hoje. Vale lembrar que nessa review não vamos falar da história, será uma review técnica no ponto de vista de um game designer. Também falaremos sobre soluções simples para consertar os defeitos do jogo. Então vamos lá! Iremos começar com o único personagem disponível ao iniciar o jogo, o Sonic, já que outros personagens estão bloqueados até os encontrar durante a história. A campanha do Sonic começa com ele separado com Chaos, um misterioso monstro feito de água que está causando problemas na cidade. Começamos com uma boss fight bem simples, e também deparamos com uma habilidade nova para o Sonic, o Homing Attack, um ataque teleguiado que ajuda a atacar os inimigos no ambiente 3D, já que seria extremamente complicado atacar com um pulo normal como era nos jogos 2D. O Homing Attack também pode ser usado como dash aéreo para alcançar plataformas distantes, abrindo várias possibilidades para o level design do jogo. Também vemos que o jogo possui Hub Worlds, uma espécie de sandbox que interconecta as fases. Para você não ficar perdido, a Tikal aparece em certas partes para te dar dicas de onde ir. Após derrotar Chaos, temos a primeira fase, Emerald Coast, onde o Sonic precisa salvar o Tails, que acabou caindo com seu avião na praia. Nessa fase teremos uma noção melhor nas habilidades de Sonic, além de mostrar a potência do Dreamcast como na clássica cena da baleia. Além do Homing Attack, Sonic também possui o clássico Spin Dash, que permite você ganhar momento, além de ser extremamente satisfatório para fazer speedruns. Próxima fase é Windy Valley, que é uma mistura de plataforma com velocidade. A primeira metade demonstra muito bem a utilidade do Homing Attack, usando para cortar caminhos pelas plataformas voadoras. Já a segunda é mais focada em velocidade, mostrando muito bem a física e o momento do Sonic, além de possuir um remix de uma música do Sonic 3D Blast. Após essa fase, nós somos introduzidos a uma nova mecânica na série, os Upgrades. Eles são encontrados escondidos nos Hub Worlds, podendo adicionar ou até mesmo aprimorar as habilidades dos personagens. O primeiro upgrade é o Lightspeed Dash, com você podendo apertar o botão de Spin Dash para carregá-lo. Após isso, é só soltar o botão e você vai dar um dash numa teia de anéis, sendo bem útil para speedruns. Logo após isso, você também pode pegar um upgrade opcional que reduz o tempo para carregar o Lightspeed Dash. Após isso, temos a Cassinópolis, a fase de cassino do jogo. Fases de cassino sempre estiveram na franquia desde Sonic 1, então não é novidade que Sonic Adventure também teria uma. Essa fase possui um objetivo único, em que você precisa coletar 400 anéis para terminar a fase. Existem duas formas de conseguir anéis, nas máquinas de pinball ou no subterrâneo. O subterrâneo funciona como uma fase normal, tendo inimigos e trilhas de anéis que você pode coletar, sendo essa a melhor forma de conseguir anéis nessa fase. As máquinas de pinball funcionam como um minigame, onde você tem 3 chances para conseguir anéis. Caso você acabe falhando com menos de 100 anéis, você vai para o subterrâneo. Tem 2 tipos de pinball, um com temática de Sonic, que tem uma slot machine que pode ser usada para conseguir anéis. Mas o segundo é o meu favorito, que é o que tem temática de Knights, que é um dos maiores clássicos do Sega Saturn. Nele você precisa coletar 2 cartas do mesmo personagem, tendo até aparecendo o próprio Knight, sendo um fanservice imenso para quem era fã do Sonic Team na época do Sega Saturn. A próxima fase é a Ice Cap, a mesma que tinha no Sonic 3 e Knuckles. A primeira parte é uma plataforma mais lenta, já a segunda é um minigame de snowboard, sendo uma referência à fase original do Sonic 3 e Knuckles. Após isso a gente se encontra com Knuckles, tendo a primeira batalha de rival, que tecnicamente é uma batalha entre 2 personagens jogáveis do jogo. E é uma bosta. Tipo, tudo que você precisa dar 3 hits e pronto. E é tão ridículo de fácil que não tem nenhum padrão de ataque. Você pode fazer sem nenhuma estratégia e pronto, acabou. Depois disso temos outra batalha contra o Chaos, dessa vez sendo o Chaos 4. Nessa luta você precisa esperar o Chaos ficar vulnerável. Porém, dependendo do padrão de ataque dele, a espera não é curta, o que faz essa luta ser um pouco mais longa que as outras. Além disso, a água na boss fight não deixa você pegar momento, fazendo você ser mais lento que normal. Não é difícil, mas dependendo do padrão de ataque pode ser um pouquinho chato.
Próxima fase, Sky Chase, sendo uma referência à fase do mesmo nome do Sonic 2. Essa fase é um minigame no estilo de Star Fox, onde você controla o tornado e atira nos inimigos, sendo até bem divertido. Eu realmente não tenho nada mais para acrescentar nisso aqui, então vamos para a próxima fase. Próxima fase, Twinkle Park. A primeira parte é um minigame que controla um carro e vai pela pista, sendo bem linear, então não tem nenhum segredo, é só desviar dos inimigos e ir até o final. A próxima parte é focada em plataforma, tendo até algumas partes que o Sonic vira bola de boliche, que quanto mais pinos derrubar, mais anéis tu ganha. Próxima fase, Speed Highway, que é uma das fases mais conhecidas do jogo, estando até no Sonic Generations. Essa fase é completamente focada em velocidade e momentum. Essa fase também tem um toque bacaninha, onde o começo da fase é de noite e o final é de dia. Após isso você coleta o último upgrade do Sonic, o Lightspeed Attack, que mata quase todos os inimigos que estiverem perto de você, que também é essencial para a próxima fase, Red Mountain. Essa é uma fase mais lenta, focada em plataforma, não tendo quase nada de velocidade. Ela se passa em um vulcão na Angel Island, sendo até parecido com a Lava Reef do Sonic 3 e Knuckles. Após isso temos a segunda Sky Chase, só que dessa vez com uma boss fight contra a Egg-Carrier. Essa boss fight é ridícula de fácil e não requer nenhum esforço, já que tudo que você precisa fazer é ficar apertando o botão de atirar sem parar que o boss morre em segundos. Além disso, se tu usar essa estratégia entre aspas, o boss nem vai conseguir te atacar, podendo derrotar ele sem nenhum esforço. Uma coisa que a Sonic Team poderia ter feito é colocar frames de invencibilidade para aumentar o desafio. Sendo assim, a boss fight não teria sido tão ridícula de fácil como ela é. Próxima fase, Skydeck. Essa fase na verdade tem algumas mecânicas bem únicas para a física do jogo, como por exemplo, tem que segurar em algum objeto para não ser empurrado pelo vento, ou a gravidade mudando em algumas partes da fase. Depois disso tem uma luta contra o Chaos, sendo dessa vez o Chaos 6. Onde você precisa pegar umas máquinas ovais no chão e jogar nele para congelá-lo. Assim você consegue atacar ele, mas você também pode usar Lightspeed Attack para dar o dobro de dano nele. Próxima fase, Lost World. Essa fase na verdade possui uns truques bem bacanas para speedrun, como por exemplo usar o Spin Dash para pular uma boa parte da fase. Tem também uma mecânica única que tem paredes que você pode andar, com você podendo usar o Spin Dash para pular toda essa parte, podendo ir direto para o final da fase. Agora para a última fase do Sonic, Final Egg. Bem, não tem nada adicional para falar dessa fase, já que tudo que falei anteriormente também vale para essa, então... e essa fase também não tem nenhuma gimmick única, então... vamos seguir em frente. Agora para o último chefe da campanha do Sonic, Egg Viper. Essa boss fight é bem simples, com você precisando desviar dos ataques e atacar o Eggman quando ele estiver vulnerável. Outro ponto dessa boss fight é que a plataforma fica cada vez menor quanto mais ataques você der nele. E após o HP dele chegar ao zero, ele vai tentar te atacar com o último ataque e você pode facilmente desviar, então não se preocupe. E com isso, nós terminamos a campanha do Sonic. Então vamos para o próximo personagem, Tails. A jogabilidade dele é bem parecida com os jogos de Mega Drive, onde ele pode voar para alcançar lugares mais altos. Ele também possui um novo ataque giratório. Bem, esse ataque é meio inútil, sendo só útil mesmo em um dos chefes. As suas fases são uma corrida contra o Sonic, com exceção da última que é uma corrida contra o Eggman. Porém, a habilidade de voar dele é tão pelona, mas tão pelona, que você pode terminar a fase em menos de um minuto. É sério, Sonic e Eggman não tem nenhuma chance de te vencer. Esse problema se dá pelo fato da maioria das fases serem em espaço aberto, fazendo com que você possa cortar caminhos absurdos. As únicas fases que não sofrem disso é Cassinópolis e Ice Cap, com a Cassinópolis sendo espaço fechado e a Ice Cap sendo só a parte do snowboard. Bem, Tails só tem dois upgrades, um que faz você voar mais rápido e outro que faz você ter um giro infinito. Porém, uma cagada enorme da Sonic Team é colocar um dos upgrades no flashback da Tikal. Caso não tenha entendido, eu vou te explicar rapidinho, vamos lá. Bem, basicamente ela se interrompe durante a história para contar a backstory do jogo, que, curiosamente, é baseado no manual do Sonic 3 e Knuckles. Bem, o problema dos flashbacks é que quando você sai deles, você não pode mais voltar, ou seja, se tu perdeu esse upgrade, tu não pode mais voltar para pegar ele de novo. Isso simplesmente não é bom design. O que podia ser feito é colocar em um Hub World normal, assim tu poderia voltar para pegar ele. Mas não, tá em um lugar que fica inacessível depois que você sair dele. Mas, um elogio que eu tenho que falar dessa campanha é o desenvolvimento de personagem que tem nela. Um bom exemplo é ele lembrando os eventos Sonic 2, onde ele nota que estava muito dependente do Sonic.
onde no final ele supera seus medos e consegue derrotar o Eggman salvando Station Square, sozinho. Aliás, o legal do jogo é que em cada campanha as cutscenes são diferentes, mostrando pontos de vista do personagem. Um exemplo na campanha do Tails, onde o Eggman soa mais ameaçador que nos outros. E também tem um minigame exclusivo que é Sand Hill. É basicamente a mesma coisa que o minigame de snowboard da Ice Cap, só que num deserto. E também você tem que fazer a maior quantidade de pontos possível. Próximo personagem, Knuckles. Bem, ele é praticamente a mesma coisa que nos jogos de Mega Drive, mas ele tem um novo ataque de suco, que é bem inútil. Ele também tem 2 upgrades, um que permite você cavar e também outro que permite você fazer um ataque semelhante ao Light Speed Attack. As fases dele são um set box de caça-tesouro, onde você tem que encontrar 3 peças da Esmeralda Mestre, que é destruído no começo da campanha. Um ponto extremamente negativo dessas fases é que tem horas que a Tikal literalmente vai te apontar para o lugar onde a Esmeralda está localizada, perdendo todo o desafio. Uma solução simples seria fazer com que ela desse dicas ao invés de falar a localização da Esmeralda. Isso na verdade foi uma solução usada no Adventure 2, que iremos fazer review em outro vídeo. Mas no geral uma campanha bem divertida, sendo uma das melhores do jogo. Próximo personagem, Amy. Bem, ela é bem mais lenta que os outros personagens e é mais focada em plataforma. Só que mesmo ela sendo lenta, ainda dá pra conseguir momento com o martelo. Bem, teu objetivo nas fases é fugir do zero e chegar até o balão no final da fase. Só que ele é tão lento, mas tão lento, que ele nunca vai te pegar, então é bem tranquilo. Ela também tem 2 upgrades, um que permite você fazer ataque giratório e outro que te dá um martelo melhor. Também tem uma fase nova nessa campanha que é Hot Shelter. É uma fase mais lenta, mas o legal é que tem caminhos exclusivos para cada um dos personagens. Agora pra campanha que você estava esperando, Big the Cat. Vou ser bem direto, essa campanha é uma bosta. Tudo que você precisa fazer é pescar o Frog e a fase pode terminar em menos de 1 minuto. Bem, parece bem simples, né? Bem, o problema é que o jogo não te explica como pescar. O que você precisa fazer quando o Frog ou peixe morder a isca é virar o analógico para baixo para poder pescar. Só que o jogo não te explica isso, e você tem que olhar o manual para ver como faz. Ou seja, se tu não ler o manual, tu pode ficar preso sem saber o que fazer. Ou seja, empacar na campanha do Big, algo que com certeza aconteceu com muita gente que jogou Sonic Adventure na primeira vez, incluindo eu. Bem, pelo menos a campanha dele é mais curta do jogo, podendo terminar em menos de 30 minutos. Bem, o motivo da Sonic Team ter adicionado ele é porque ela queria que tivesse um personagem tão lento que quebrasse toda a intensidade. Porém, se eles quisessem fazer isso, era só fazer fase de plataforma e não uma fase de pesca. Bem, agora que terminou minha range, entre aspas, vamos pro último personagem. Gamma tem uma jogabilidade de tiro. Basicamente, você precisa fazer é segurar o botão de ataque e você pode matar vários inimigos ao mesmo tempo. E as fases do Gamma possuem tempo limitado, mas você pode ganhar tempo extra matando os inimigos, fazendo combo neles. Só que tem um defeito na campanha dele. As boss fights são uma vergonha. Sério, você pode matar a maioria dos chefes, com exceção de um, só ficando parado. Tudo que você precisa fazer é literalmente ficar apertando o botão de atirar sem parar e você mata o chefe em um instante. O que podia ser feito para consertar isso é colocar frame de invencibilidade nos chefes, que traria um pouco de desafio. A única boss fight do Gamma que não sofre disso é a última, que desvia seus tiros quando você tenta atirar nele, fazendo com que você tenha que desviar dele e atirar nele quando estiver vulnerável. Mas fora isso, é uma ótima campanha e ainda resgata um conceito do Sonic 1, que é o conceito de salvar animais. Basicamente, o Gamma tem que matar os seus antigos amigos para libertar os animais dentro deles, que é uma grande evolução do conceito visto no primeiro jogo. Com isso, desbloqueamos a última campanha, Super Sonic. Essa campanha não só mostra a verdade do passado do Chaos, mas também tem a batalha contra o Perfect Chaos, que é basicamente o Chaos com as 7 esmeraldas. O que você precisa fazer é ganhar velocidade com o Super Sonic e ir até o Perfect Chaos. Assim, você vai dentro dele e atingir o ponto fraco. Após isso, zeramos o jogo. Bem, ainda não acabou, pois também temos o fator replay. Resumindo, conforme você joga o jogo, você ganha emblemas. Ao coletar todo, você desbloqueia o Metal Sonic como personagem jogável. Mas não consegui desbloquear ele a tempo para essa review, desculpem. Um modo de missão onde tem 600 missões no Hub World pra você fazer. Mas eu não liguei muito pra fazer, já que são bem chatinhas. O mais interessante é o Chow Garden, que resumindo é tipo um Tamagotchi onde você cuida de bichinhos chamados Chows e pode colocar ele em corridas.
Bem, como isso é meio complexo, eu vou deixar na descrição um vídeo do Cybershell que explica direitinho. Mas, no geral, Sonic Adventure é um ótimo jogo, sendo uma transição para o 3D quase perfeita. Recomendo para quem gosta de plataformas ou para quem é fã da série em geral. Até mesmo quem cresceu na época do Mega Drive pode se divertir de boa nesse jogo. Bem, com exceção da campanha do Big, é claro. Mas esse jogo também marca o início de uma nova era para a franquia, a Era Moderna. No mais, por hoje é isso. Bem, com isso terminamos a primeira review. Bem, como elas dão muito trabalho, eu também irei postar algum conteúdo extra enquanto trabalho na próxima review, como dar a minha opinião em alguma notícia relacionada a games, etc. Mas também terá outros conteúdos além de reviews, então fique no aguardo. Bem, deixa o like, aperte o sininho e siga no Twitter. O link vai estar no comentário fixado. Bem, por hoje é isso. Falou!